programação. Aleluia, louvado seja Deus. Programa Dorcas, levanta-te porque o Senhor quer te ver de pé, meu irmão, minha irmã. Como vai sua família, sua casa, o seu lar? Nesta tarde vamos iniciar mais uma programação, né? Vamos esse mês de setembro, mais um aniversário do programa Dorcas, aqui diretamente da Converte, né? Vamos nesse momento orar para iniciar mais uma programação para a glória de Deus. Amém? Aleluia, Pai Santo, Pai querido, estamos aqui, Senhor Deus, para te render graças. Obrigado, meu Pai, por este canal, Senhor Deus, que tem tocado, Senhor Deus, em famílias, em vidas, em pessoas, meu Pai. Aleluia, meu Pai, que nesta tarde, Senhor Deus, seja uma tarde, Senhor Deus, que o Senhor venha fazer aquilo, Pai, que foi a tua vontade. Enviou o teu Filho amado, Senhor Deus, para salvar aquele que se havia perdido, meu Pai. Aleluia, Senhor Deus, nessa tarde eu quero interceder pelos hospitais, presídios, orfanatos, asilos, meu Pai, pelos moradores de rua. Meu Pai, nesta tarde, onde tiver alguém precisando de um socorro, a tua palavra vai dizer, Senhor Deus, que socorro bem presente na hora da angústia é o Senhor, meu Pai. Aleluia, Senhor, nesta tarde oramos, Senhor Deus, intercedemos, Senhor Deus, meu Pai, por esta programação, pela palavra falada nesta tarde, Senhor Deus. Meu Pai, que neste momento, Senhor Deus, como a tua palavra ela é viva e eficaz, que ela, Senhor Deus, vá em cada coração. Senhor Deus, aquilo que estão precisando nesta tarde, meu Pai. Que seja, Senhor Deus, essa palavra que venha sair, Senhor Deus, dos teus servos aqui nesta tarde, da vida do pastor Demi, Senhor Deus, da minha vida, da vida da esposa dele, a pastora Rose. Meu Pai, Senhor Deus, que nesta tarde, meu Pai, pessoas venham ser alcançadas, venham ser libertas, venham ser restaurados. Senhor Deus, que o bálsamo, o refrigério, Senhor Deus, nesta tarde, Senhor Deus, venha assim, Senhor Deus, trazer a paz que excede todo o entendimento, Senhor Deus, que não vem de homens, mas vem do Senhor. Meu Pai, que o Espírito Santo de Deus da verdade, nessa tarde, toque em corações, porque é o papel do Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas como servo, Senhor Deus, do Senhor, estamos aqui nessa tarde, meu Pai, para trazer a tua palavra. Aleluia, Senhor. Meu Pai, a tua palavra, o Senhor deixou a grande comissão aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E ainda hoje nos dá, Senhor Deus, essa direção de ir por todo mundo, pregar o Evangelho, meu Pai, a toda criatura. E esse canal, Senhor Deus, a Converte e os programas que aqui tem, Senhor Deus, são para esse intuito, meu Pai. É para ganhar alma, Senhor Deus, para o teu reino. Quantas pessoas, Senhor Deus, em casa, Senhor Deus, nesse momento, ou em lugares, Senhor Deus, assistem a essa programação e uma palavra, Senhor Deus, ela é como decreto, Senhor Deus, de vidas. Eu creio, Senhor Deus, assim. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, obrigado em nome de Jesus. Ó Deus amado, santo, poderoso. Meu Deus, é um privilégio de estarmos aqui, Pai, neste lugar. É sim, Senhor. Meu Pai, sendo o instrumento nas tuas mãos. Aleluia. Ó Deus, para que através do que vai sair daqui, das palavras que irão sair daqui, da palavra, da mensagem que irá sair deste lugar, almas sejam edificadas, Em nome de Jesus. famílias sejam levantadas. Em nome de Jesus. Porque a tua palavra não é qualquer palavra, mas é a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. E a tua palavra, ó Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Aleluia. Ela penetra em Nós juntas e cremos, medulas e é apta para discernir os pensamentos do coração. Meu Deus, obrigado. Sim, E nós profetizamos, Pai, que se houver enfermos, sejam em curados. nome de Jesus. Meu Pai, se houver abatidos, que sejam animados. Aleluia, Jesus. Meu Pai, se houver pessoas desviadas, Aleluia. que elas, ó Deus, a partir de hoje, a partir da palavra que será liberada, meu Deus, elas venham renovar a aliança contigo. Em nome de Jesus. Meu Pai, essa é a oração que eu faço. Obrigada, Em nome do Senhor Jesus. Oramos, te agradecemos. Amém. Amém. Senhor, mais uma vez, ó Deus, nós estamos aqui, Deus. Ó Deus, com gratidão, Deus, no nosso coração, Pai. E nós queremos, ó Deus, em concordância, Senhor. Ó Pai, profetizar, Deus, que nessa tarde, Senhor, será uma tarde, Deus, de salvação, de libertação, tarde de restauração.
porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia, Pai. E nós viemos a este lugar, Deus, além do convite da tua serva, viemos com propósito, Deus. E o propósito, Deus, é propagar, Deus, a tua palavra. A tua palavra que salva, que liberta. A tua palavra, Senhor, que entrando nos corações transforma. Entrando em lares transforma. Entrando em casamento transforma, Senhor. Oh Deus, a tua palavra nos diz que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A tua palavra, Senhor, ela vivida e praticada, Senhor. Ela, Deus, é transformadora, Pai. E eu creio que essa palavra ela vai adentrar em corações nessa tarde. E vai, Senhor, mudar a história de muitas famílias. E vai mudar a história de muitas vidas, de muitos casais, de muitos filhos, Senhor. Oh, Deus, essa nação, Pai, a nossa nação brasileira, que precisa tanto, Senhor, que a tua palavra seja propagada, Senhor, aos 4 cantos dessa terra, aos 4 cantos do Brasil, meu Pai. E nós nessa tarde estamos como instrumento teu, Senhor, neste lugar, Deus, para proclamar a tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo privilégio. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, nos amou primeiro, Pai. Somos propriedades do Senhor, Deus. Obrigada, Senhor, porque somos ovelhas, Senhor, do teu pastoreio, Senhor. Obrigada, Jesus. Pai, abençoa este programa, abençoa a vida da Ana, da missionária Ana, do pastor Jorge, Senhor. Abençoa, Senhor, esses 3 anos, Pai, que ela tem vindo aqui, programa após programa, Senhor. Oh Deus, no propósito, Senhor, de ser uma bênção em tuas mãos, de ser bênção para aqueles que ouvem, de ser bênção para aqueles, oh Deus, que estão conectados, Senhor. Oh Deus, que muitos mais anos possam vir, Pai, e ela possa colher os frutos, meu Pai, deste trabalho, Pai. Abençoa ricamente essa tarde, Deus. Em nome de Jesus nós oramos e desde já nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Estamos num propósito através do grupo de oração esse mês de setembro. E o propósito é sobre o Salmo 91. E nesta tarde, as irmãs que estão participando, eu vou estar fazendo essa oração, porque seria às 15 horas. Então, aqui os pedidos de oração. A palavra de Deus diz em Mateus 21, 22, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Glória a Deus. E essa caixinha aqui tem os pedidos de oração, está aqui das irmãs, E vamos orar o Salmo 91 nesse momento para deixar a palavra ao pastor Demi nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. E diz assim o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio. Aleluia. E a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Aleluia. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, amém. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama e eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Amém, Pai. Nesta tarde eu quero apresentar esses pedidos de oração de cada irmã que colocou aqui por suas famílias, por cura. Amém, alguns pedidos por libertação, Deus, alguns pedidos por restauração, meu Pai. Alguns pedidos, Senhor Deus, pela vida espiritual, Senhor Deus. Meu Pai, que nesta tarde, Senhor Deus, conforme a nossa fé. E essa caixinha de oração, meu Pai, é uma caixinha de intercessão. Eu também coloquei nela aqui, Senhor Deus, sobre o nosso Brasil, sobre o presidente, sobre os governantes, Senhor, todos que exercem, Senhor Deus, um cargo de autoridade, por cada pessoa que se encontra nos hospitais, nos presídios. O seu intuito maior, Senhor Deus, é almas, é vidas, meu Pai.
E não importa o que eles fizeram, se eles se arrependerem, meu Pai, o Senhor diz, aquele que se arrepende, deixa. Aleluia. Alcança a misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Então o Senhor não veio, Pai, só para os sãos, mas o Senhor também veio para aqueles que se estão doentes, aqueles que estão aflitos, angustiados, sobrecarregados, os oprimidos por Satanás. Meu Pai, eu quero declarar, Senhor Deus, que essa oração durante esses 15 dias, que é a hora 9ª, que vamos estar orando o Salmo 91, meu Pai, que haja, Senhor Deus, cura, libertação, resposta de oração, porque cremos e por isso falamos, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nessa tarde está aqui o pastor comigo, o pastor Demi, a sua esposa, a pastora Rose. Ela não gosta muito de chamar de pastora Rose, não, mas eu chamo em vez em quando. A pastora Rose, a sua filha que ficou em casa, a Sara, e o ministério Jesus, Verdade e Vida, amém, que fica lá no Bugio, na rua B4, rua né? B4, número 96. Conjunto Bugio. Conjunto Bugio. Então, irmãs, nessa tarde nós estamos o dia 1º de setembro de 2020, né? Vamos fazer aqui na Converte junto com o pastor Jorge, né? Nós estávamos em outro lugar, agora estamos aqui em outra etapa do Conjunto Augusto Franco, aqui em Aracaju, Sergipe, onde faço essa programação. E Deus, nessa tarde, Ele a primeira pessoa a trazer a palavra durante essa ministração. Na outra semana veio uma outra missionária. E eles são as pessoas que, quando eu fui congregar na igreja onde eles já congregavam, ele era diácono de lá, ministro de louvor. E até eu me recordo assim, né? Eu sempre me lembro, não esqueço, que foi a música Vale de Ossos Secos. Foi ele tocando louvor numa vigília, aonde eu pedia tanto a Deus para ser batizada no Espírito Santo. E naquela noite eu fui, naquela madrugada, batizada no Espírito Santo. E eles foram um casal assim, irmãos, porque quem vem do mundo, né, quem assim se converte e tem a vida toda reta no Senhor, é diferente daquele que vem do mundo. E nem todo mundo, quando vem de uma vida promíscua para o evangelho entrar pelas portas, a gente sabe que a casa de Deus, ela é como um hospital. No hospital, quando alguém vai, um acamado chega naquele hospital, o enfermeiro que está à frente do campo de batalha, um médico, um cirurgião, não sei quem está à frente desse campo, ele não pode ver o paciente. É isso que, na verdade, eles aprendem. Como quem tem classe social, dinheiro não. É uma vida. E o intuito do profissional da saúde no natural é salvar aquela vida. Foi para isso que ele fez um juramento naquele dia que ele se formou. Ele faz um juramento que o intuito é salvar vidas. Tanto o médico, o enfermeiro, quem é da área da saúde. E Jesus, quando ele chama a sua grande comissão, os discípulos, ele diz, olhe, vai e pregue a minha palavra. Porque ele diz assim, por ele amar, Deus amou e deu o seu filho Jesus. A mesma coisa, Jesus se doou por nós. E a mesma coisa, nós que somos discípulos do Senhor Jesus, é se doar por outros. Amém. E aí, amados, eles foram, e sempre foram. Quando eles saíram do ministério onde a gente estava, a amizade continuou. Então, a gente foi acolhido. E diante do meu testemunho, né, que eu não vou contar, né, hoje, dia de contar, então, muitas pessoas, a gente via que havia uma coisa assim, que não é todo mundo que recebe um testemunho como o meu. E eles não, eles foram aquelas pessoas que sempre nos estenderam a mão. É tanto que quando eu senti o desejo no coração de gravar o meu testemunho, eu gravei na congregação deles. Amém. Né? E eles nunca fizeram acepção, pelo contrário, eles sempre me apoiou, a pastora Rosa sempre estava falando comigo, né? Sempre incentivando, né? Sempre estendendo a mão. Então, é em gratidão, Senhor, e honra que quando eu não pensei duas vezes, ainda meu esposo dizia assim, filha, ele trabalha. Era para ele estar no trabalho. E ele largou lá o trabalho dele e disse, veio fazer a obra. E eu disse, meu Deus, que eu sou meio assim. Não, eu sou meio assim mesmo. Aí eu disse, Deus, eu nem pensei nisso. Eu digo, bom, mas ele disse, sim, então tá tudo bem. Aí eu não fiquei, mas meu esposo, como é que você vai tirar o pastor do trabalho? Aí eu digo, não, filho, mas eu senti no coração de chamar ele primeiramente, né? E ele está aqui nessa tarde, que vocês sejam muito edificados, porque eles são um casal, vocês que também estão sem congregar, se sentir o desejo, né, vai deixar aí o número de telefone, eu nem sei se eu dei para o pastor, ou endereço, ou vocês que me conhecem, desejarem, né, de conhecer uma congregação de uns pastores que realmente amam vidas, né, tem amor pela obra,
Verdade. É pastor realmente de apacentado e na casa da ovelha. Eu sei porque eu conheço, não é de agora. Eu conheço eles há quase 10 anos, né? E eu conheço nesse sentido, que são aqueles pastores realmente como Deus está levantando nos últimos tempos. Pastores segundo o coração de Deus. Aleluia. Que ama a vida, não é por interesse, não é por intuito de só extorquir, não, mas é de amar e ganhar almas. Amém. Né? Amém. Por isso que Deus plantaram eles lá onde eles estão e tem sustentado até esse momento. Amém? Amém. Então, nessa tarde seja edificada através da vida do pastor Demir, em nome de Jesus. Glória a Deus. A graça e a paz, amados. Eu estou aqui pela segunda vez, né? Aproveitando essa oportunidade aqui que a missionária Ana ela tem me dado. E, amados, olha, é sempre uma honra. Até porque nós somos honrados, amados, em Deus ele confiar a nós o ministério da palavra de Deus, né? Amém. E Deus confiou a nós algo que os anjos queriam fazer, mas Deus delegou para nós. Então é um privilégio. Eu agradeço aqui a missionária Ana por essa oportunidade, junto com o pastor aqui, pastor Jorge. Pastor Jorge, essa amável pessoa, né? Amém, Senhor. Homem de Deus, que Deus continue abençoando esse projeto dele, que Deus colocou no coração. Então, amados, eu vim aqui nessa tarde compartilhar uma breve palavra para os amados, com os amados. Algo que Deus colocou em meu coração, né? E a palavra de Deus não volta vazia. Está lá em Esther, capítulo 5 de Esther, do versículo 9 até o 14. É uma palavra que nós conhecemos bastante, que tem uma grande lição a tirar daqui desse texto. E vai edificar os amados na sua casa, né? Aí com seus familiares, onde quer que você esteja, que você receba essa palavra. Amados, lá em Esther 5, Esther capítulo 5, começando do versículo 9, que diz assim: Então saiu Amã, naquele dia, alegre e de bom ânimo, porém, vendo Amã, a Mardoqueu, à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera de diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e Zeres, a sua mulher. E aconteceu-lhes e contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido, e aquilo em que eu tinha exaltado sobre os príncipes e os servos do rei. E disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por eles juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vi os judeus Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete, e se aconselhe bem. E esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Soberano Pai, eterno Deus, obrigado por esse momento da palavra, Pai. Senhor, que teu Espírito ele fale aos nossos corações. Ó Deus, que desapareça o homem aquilo que o homem possa falar, mas que prevaleça, ó Deus, o que teu Espírito fale.
aos corações daqueles que estão ouvindo. Que a tua palavra vá e ela opere segundo o resultado da qual será enviada em nome de Jesus. Amém. Então, amados, aqui está uma palavra muito poderosa que, ao ler, eu fiquei impressionado. Porque, amados, isso fala também do que acontece hoje entre nós. Do mesmo jeito que aconteceu com Mardoqueu, do mesmo jeito que Amã tratou Mardoqueu, hoje nós percebemos e vemos isso acontecer com o nosso povo de Deus. Nós somos um povo de Deus, nós somos muito cobrados, nós somos muito avaliados, nós, pessoas, servos de Deus, somos muito observados. E o livro de Hebreus, ele fala que nós estamos rodeados de nuvem de testemunhas. Amados, olha, quão importante é nós permanecermos com a nossa postura de servo de Deus. Porque é isso que o mundo, ele espera de nós, uma postura. Independente das situações, independente do cenário. Mas o mundo, ele olha e espera de nós, né, de forma consciente ou inconsciente, o mundo espera de nós uma postura. Porque, ao lermos aqui, é fácil nós percebermos que Amã, ele foi um homem muito privilegiado, muito grandioso, ele foi um homem exaltado pelo rei Assuero, lá na Pérsia, onde o povo de Israel estava cativo, foi levado cativo. E, amados, veja que interessante, Amã era um homem rico, privilegiado, exaltado pelo rei Assuero, mas perverso. Ele era da linhagem dos Amonitas. E os Amonitas eram grandes inimigos do povo judeu. Mas estavam juntos lá na Pérsia. E aí esse Amã, ele gostava de se gabar. Esse Amã, ele gostava de se ostentar. Ele gostava de estar sempre em uma posição de exaltação, de privilégio. Pois já era, porque o rei Assuero assim o fez. Mas veja bem, aqui Amã, ele odiava Mardoqueu, tio de Esther. A palavra do Senhor lá em Esther, capítulo 3, versículo 2, diz que Amã, os servos do rei, eles se prostravam diante de Amã. A Bíblia diz que os servos do rei Assuero, quando Amã ele andava pelo palácio, a Bíblia diz que os servos do rei se prostravam diante de Amã. Mas Mardoqueu, judeus, servo de Deus, não se prostravam. E Amã criou um certo ódio, um ódio muito grande de Amã, porque todas as vezes que Amã se deparava com Mardoqueu não se prostrava. E, amados, e é daí que eu quero tirar essa palavra, eu quero tirar a mensagem, com alguns textos da Bíblia que eu daqui a pouco irei ler. Amados, então essa postura que Mardoqueu, lá exilado, junto com o povo de Israel na Pérsia, em um lugar estranho, em um lugar em que ele com certeza não se sentia bem, mas estava lá por causa da situação de exílio, mas a Bíblia diz que ele não se prostrava diante de Amã. E, amados, essa postura que nós, servos de Deus, temos que ter hoje, como servo de Deus, nesse mundo em que nós estamos aqui, mas não somos desse mundo.
Nós estamos aqui nesse mundo tenebroso, nesse mundo violento, nesse mundo mau, nesse mundo de trevas, de corrupção em todos os sentidos, nesse mundo vil. Mas estamos aqui. Mas não temos, mas não é necessário, mas não podemos nos prostrar diante dos deuses, das coisas que estão nesse mundo. E eu sei que é atrativo. Eu sei que o diabo, ele, como tentou Jesus, como pediu que Jesus se prostrasse, mas Jesus falou: olha, Satanás, só Deus, só diante de Deus eu posso me prostrar, e só Ele adorar. Então, amados, olha, nós estamos vivendo nesse mundo caótico, esse mundo violento e perverso. Nós não podemos nos prostrar. E olha, acabamos de ler aqui, Amã, ele gostava de se gabar. Ele recebeu um convite da rainha Esther. Ele recebeu um convite da rainha Esther em ter esse momento com o rei, com Esther. Chegou em casa feliz, mas ele chegou em casa, antes de chegar em casa, saindo do palácio, ele se deparou com Amã. Ficou triste, ao mesmo tempo feliz. Chegou em casa, chamou a rainha Zeres, sua esposa, a rainha não, sua esposa, Zeres, e os amigos, e começou a contar suas grandezas, né? De quantos filhos tinham, a mansão que tinha, não é? Ele começou a mostrar toda a beleza das suas propriedades. Mas ele diz aqui, só ficou triste com uma coisa, em ver Amã no palácio do rei, que não se prostrara diante dele. Mardoqueu não se prostrara diante de Amã. E ele se irritou. E a esposa Zeres, junto com seus amigos, tomaram conhecimento. E, amados, sabe qual foi o conselho da esposa de Amã? Sabe qual foi o conselho que essa mulher deu a Amã? Versículo 14. Ela diz: olha, faça uma forca para ele. Uma forca de 50 côvados, que na metragem de hoje, na medição de hoje, equivale a 20 metros. Faça uma forca de 20 metros e enforque ele. E lá na reunião que você terá, nessa reunião que você terá, você avise ao rei que estará enforcando Amã, por ele não se prostrar diante de você. Ou diante de você, Amã. Mardoqueu não queria se prostrar diante de Amã. Então, amados, veja o que Satanás ele articulou Mardoqueu. E aí veja, amados, veja que interessante. Diante desse conselho, o coitado do Mardoqueu nem sabia disso, dessa sentença contra ele. Mas Deus tudo vê. Aleluia. Deus é aquele que age com justiça. Aleluia. Deus é aquele que, enquanto você é injustiçado, Deus ele trabalha Aleluia. Para que você esteja envolvido na justiça dele. Porque, meu amado, nós estamos nas mãos de justiça de Deus. Aleluia, creio. E o coitado do Mardoqueu não sabia que essa sentença estava sendo colocada para ele. Essa forca estava sendo armada contra ele, para matá-lo. Mas só que nós iremos observar agora. Eu costumo dizer isso lá no ministério onde eu congrego, que Deus se antecipa, ele chega antes de Satanás. Eu creio. Enquanto Satanás articula a maldade para fazer com que nós venhamos cair na sua armadilha, Deus se antecipa. Versículo 6, capítulo 6. Olha o que diz o capítulo 6. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. Versículo 2. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta,
de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: o que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei seu servo disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? Amã. E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Amados, então o que ocorreu aqui? Diante do que Zeres, a mulher de Amã, aconselhou Amã de fazer uma forca de 50 côvados, aqui hoje, na metragem de hoje, 20 metros, e enforcar Mardoqueu. E em uma noite, dormindo o rei nessa noite, para amanhecer o dia em que aconteceria esse almoço, na madrugada, Deus ele inquietou o rei Assuero. Aleluia. O rei Assuero não morreu. Aliás, não dormiu. O rei Assuero não dormiu. Ele ficou inquieto, rolou para lá, rolou para cá, e Deus começou a falar assim: Mardoqueu, Mardoqueu, livro das crônicas, Mardoqueu, se acorde. E ele se acordou com o nome Mardoqueu na mente. Veja que Deus é esse, amado. Tudo isso porque o diabo já estava articulando a morte na forca. Amã estava a caminho para fazer essa petição ao rei de que Mardoqueu tinha que ser enforcado. Só que na madrugada, o rei foi inquietado por Deus. O rei ele pega o livro das crônicas, porque todo acontecimento era registrado no reino. E aí você pergunta: pastor, ele pegou esse livro para quê? Amados, aconteceu um episódio em que 2 soldados, 2 guardas do palácio estavam tramando a morte de Assuero. Colocar as mãos no rei Assuero para matar. E essa notícia chegou até Mardoqueu. Mardoqueu, por sua vez, foi até Ester, sua sobrinha, que vivia no palácio, que era a mulher do rei. Falou para ela falou para o rei dessa conspiração, e o rei ficou sabendo dessa conspiração, e o rei registrou no livro das crônicas. Matou os dois guardas, foram mortos, que estavam tramando matar o rei, foram mortos, enforcados. Esse episódio foi escrito no livro das crônicas com o nome de Mardoqueu. Mardoqueu avisa ao rei de uma conspiração contra o rei. Ficou registrado. E Amã estava a caminho a se encontrar com o rei para dizer: rei, eu quero enforcar Mardoqueu. Mas nesse interim, na madrugada, Deus vai lá. Se acorde, pega o livro das crônicas e veja e honre a Mardoqueu, meu servo. Ele pegou o livro: traga-me o livro. Ele fez o pedido: traga-me o livro. Chegando nas mãos dele, ele começou a ler: Mardoqueu, no dia tal, data tal, mês tal, Mardoqueu impede uma conspiração contra o rei. Bom, quando ele leu, ele pergunta aos jovens que estavam perto dele: ei, o que se faz a esse homem que livrou a vida do rei? Aí os jovens falou: o que se fez? Ele perguntou. Os jovens falou: até agora você não fez nada com Mardoqueu. Diante desse acontecido, desse livramento que o Senhor recebeu, o Senhor não fez nada por ele. E o que se fará com ele? E responderam: tem que honrar. Aí, nisso, a mãe estava a caminho para dizer ao rei que Mardoqueu tem que morrer. Veja, amados, como o nosso Deus é. Aleluia. Veja a forma de como Deus ele age com justiça. Amém. Enquanto estavam tramando a morte de Mardoqueu, a mãe estava armando a morte de Mardoqueu, Deus de um outro lado estava trabalhando para preservar a vida de Mardoqueu.
Ele não moveu uma palha. Amado, Mardoqueu não moveu uma palha. Talvez estivesse em casa, nos seus afazeres, mas inocente de que alguém, Satanás, estava tramando o seu fim. Uma forca de 20 metros. Essa forca, ela tinha propósito. Era para que toda a província visse Mardoqueu pendurado. Amado, 20 metros. Todos iriam ver Mardoqueu pendurado morto, junto com sua família. Mas Deus é aquele que trabalha. É interessante que o livro de Esther é um livro que você não ouve o nome Deus ser escrito aqui. O nome Deus não está escrito no livro de Esther. Mas a ação dele, a justiça dele, se vê aqui na palavra dele. E o que aconteceu, amados? O que aconteceu? Mardoqueu livrou o rei. Mardoqueu livrou o rei. O rei, para recompensar, o rei dormiu. Deus, epa, você não vai dormir não. O diabo está agindo contra meu servo. Você vai se acordar, se acorde. Pega o livro. Amado, um rei pagão. Sabe o que é um rei pagão? Um rei que não sabia da existência de Deus. Ele tinha vários deuses. Mas o Deus vivo, ele não conhecia. Mas conheceu nessa noite. Porque foi ele que acordou o rei. Se acorde. Pega o livro das crônicas. Veja lá. Mardoqueu. O livro das crônicas. Pega. Quando ele pegou, Mardoqueu. Ah, foi um rapaz que me livrou. Me deu o livramento. Epa, o que se fará a esse homem? O que se fez a ele? O rei até agora nada. Mas agora ele fazia. E quando o rei estava conversando com esses jovens, perguntando o que se faria a Mardoqueu, no pátio quem entra? A mãe entra. A mãe entrou com qual intuito? De pedir o enforcamento de Mardoqueu. Só que, meus amados, quando você vai ver no final da história, quem foi enforcado foi Amã, na própria forca. Eita glória. Porque se descobriu também, através da rainha Esther, que Amã estava planejando a morte em massa, o genocídio de todos os judeus na Pérsia. E a própria rainha Esther era uma judia. Quando ela contou o que Amã ia fazer, matando todos os judeus, o rei olhou para ela, como é que é? Amã fez isso? E foi quando ela contou, rei, eu sou uma judia. Até eu vou nessa. Como é que é? O rei bateu na mesa e falou assim, a forca que Amã preparou vai ser para ele. E amados, e nisso a gente vê a importância de não nos prostrarmos diante desse mundo. Ainda que o mundo ele nos persiga, ainda que o mundo ele nos odeie, ainda que o mundo com o seu sistema nos maltrate, nos persiga, queira o nosso fim, mas há um Deus que ele opera com justiça. Ele transforma maldição em bênção. Amém? Então essa é a palavra que eu tenho para trazer para você nessa tarde. Meu amado, não fique decepcionado. Você que está aí do outro lado, você que está aí no seu lar, talvez decepcionado, talvez triste, talvez ainda porque você não viu o braço do Senhor se manifestar. Talvez você que está aí, amados, à espera de um socorro, de um milagre. Olha, creia, não se prostre, não se venda, mas permaneça firme com a sua fé inabalável. Porque o Deus de justiça, Ele é contigo. Não se prostre. Assim como Mardoqueu, ele em uma terra distante, estranha, ele se permaneceu firme na sua crença, no seu Deus. Não se dobrou. Amém? E que Deus, Ele crave essa palavra em seu coração. E traga, e faça sua fé ser renovada. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja Deus nessa tarde por esta palavra, né? Que Deus ministrando aqui, eu falando com os irmãos, né? Louvado seja Deus, muitas respostas aqui, tarde, teve a irmã aqui que escreveu, deixa eu achar aqui com a palavra, tarde de resposta, as pessoas aqui, eita tarde maravilhosa, Maria Irene Sebastião, né? Louvado seja Deus.
os irmãos sendo edificados através da palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Né, meus irmãos, e nessa tarde estamos aqui. Dia 15, faz 3 anos da programação. O pastor hoje veio ministrar, trazer a palavra. Ingrid Monteiro colocou aqui, eu recebo e tomo posse. Em nome de Jesus. Né? Então, a gente, nessa tarde, a gente fica sendo... A gente é que fica aqui alegre, regozijados no Senhor, de Amém. saber que, através do servo do Senhor, do pastor, nessa tarde, trazendo uma palavra e vidas sendo edificadas. Porque, irmãos, olha, no começo da minha convenção, e principalmente pessoas que são novas na fé, essas pessoas, elas são os bebês na fé, né? Como um dia nós somos bebê na fé, elas precisam estar recebendo a palavra. E essa palavra que vai sendo, é como um alimento. O bebê, ele precisa de um alimento para ele crescer. A mesma coisa é o bebê na fé. Aleluia. Aquele novo convertido, ele precisa dessa palavra. Como nós que já estamos um pouco mais, a gente precisa também da palavra de Deus. Mas o bebê na fé, ele precisa de um cuidado bem maior. Aleluia. E eu vejo aqui que esse canal do Facebook, do YouTube, as páginas, né, os aplicativos, eles são um canal, sim, criado por homens, inspirados para um proveito, mas a gente, servos de Deus, a gente pega nesse gancho e serve como um canal de edificação. Amém. Uma palavra dessa nessa tarde, pessoas que talvez às vezes recebem uma palavra de um parente, de alguém da família, alguém que intentou sobre sua vida. Você vê na palavra, através das escrituras, o que aconteceu e houve livramento. Então, talvez nesse dia, você que está aí enfermo, você que está passando por uma situação no casamento, ou você que está espiritualmente desfalecido, querendo desistir de tudo, largar esse nosso Deus maravilhoso, eu quero te dizer que Deus, Ele é Deus. Amém. Ele continua sendo Deus. Verdade. Aqui a gente vê que um Amã, um homem mau, como existem pessoas também, né, que se deixam se levar pelo mal, ela vai intentar mal contra nossas vidas, mas o Senhor, Ele vem e nos dá o livramento. Amém, e foi assim que deu na vida do povo judeu, deu na vida da rainha Esther também, que ela também era judia, ali ela também iria morrer, e também de Mardoqueu. Além de morrer, ainda tinha uma forca preparada, né? Tinha dois atos para acontecer na vida dele, mas o maior era o motivo da forca, né? Para toda a província ele ser envergonhado. Mas eu quero dizer nessa tarde, meu irmão, que aquilo que o inimigo está planejando para mim e para a sua vida, para nos envergonhar, Verdade. Deus é aquele que vem e chega primeiro, como chegou na Aleluia, vida glória a Deus. de Mardoqueu. Amém? Estamos alegres nessa tarde, como sempre na programação, né? Eu sempre falo aqui com os ouvintes e dou a palavra da promessa, né? E eu sempre tenho uma palavrinha. Aqui está conosco a Tânia Cerato Portela. Eu, no início do programa, orei pelos pedidos da oração. Quem está no grupo, a Tânia também está participando. E, Tânia, nessa tarde eu tenho uma palavra para você. A palavra está ali no Salmo 121. E Deus, nessa tarde, fala para você: leve os seus olhos para o monte, olhe para o Senhor. Aleluia. Continue com seus olhos fixos para o Senhor. Eleve os seus olhos para o monte, para o alto, que onde é que vem o seu socorro? Amém. O teu socorro vem dos céus. Aleluia. O teu socorro vem do Senhor nessa tarde. Amém? Ingrid Monteiro, nesta tarde eu quero ministrar sobre a sua vida e deixar uma promessa que está lá em Isaías 1,19. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então, quando a gente ouve e obedece ao Senhor, as coisas começam a andar na nossa vida. A gente começa a usufruir na nossa vida espiritual, na nossa vida material, na nossa vida emocional e na nossa vida também, né? Como muitas pessoas andam aflitas nesse mundo, correndo atrás de muitas coisas. Mas quando a gente obedece ao Senhor, a gente não vai precisar estar correndo atrás de muitas coisas. As bênçãos vão correr atrás de nós, né? Aleluia. Deus sabe que a gente precisa. Marleide Rodrigues, eu quero ministrar sobre a sua vida e deixar essa promessa. Salmo 127, que diz assim: se não for o Senhor que edifica a casa, em vão trabalham os que edifica. Se não for o Senhor que vigia a cidade, em vão vigia o sentinela. Né? Louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui quem está conosco. A Maria Irene Sebastião, glória a Deus por este mês de setembro na minha. É lindo o aniversário do meu esposo, Neto Nora, e agora do programa Dorca Levanta. Ties, mês de muita bênção para mim. Amém, Maria Irene. Que Deus continue abençoando sua vida. Anésia, louvado seja Deus. Anésia, eu quero deixar para a sua vida, louvado seja Deus, a palavra de Deus, que está lá em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da palavra. Então, continue profetizando a palavra de vida sobre a sua vida
e sobre os seus pedidos de oração. Amém? Cleanto Curioso, acho que está assim, não sei se é o nome ou é. Está dando boa tarde, botando mãozinha, sinal, né, de amém. Está bem alegre ele aqui, o irmão. Louvado seja Deus. Quero deixar para você Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que estás cansado e sobrecarregado. O alívio está no Senhor para a sua vida, viu? Cleanto Curioso. Eita glória. Amém. Louvado seja Deus. Quem está aqui também conosco, louvado seja Deus. Anésia aqui disse assim, nosso Deus é maravilhoso. Amém. Louvado seja Deus. Deixa eu ver mais alguém aqui para estar interagindo. Tânia Cerato, já falei. Louvado seja Deus. Amém. E nessa tarde, como sempre Deus tinha falado comigo, para estar ministrando no final para aqueles que, como o pastor está aqui, eu vou dar essa honra a ele, para finalizar daqui a pouquinho o programa, fazendo a oração final por cura, ele fazer o apelo para aquele que deseja aceitar o Senhor como seu Salvador, renovar a aliança, né, aquilo que Deus ministrar no coração dele. Então, nesse momento, pastor, o Senhor, como está aqui, como pastor, ministrar como se fosse na sua congregação. Para o novo convertido, né? Que tem muitos que estão aí. Verdade. E eles de lá fazem a oração para aceitar Jesus. Amém. Olha, meu amado, você que está aí do outro lado, você que ouviu a palavra de Deus, eu falei aqui de uma forca de 50 côvados. Essa forca, na metragem de hoje, tinha 20 metros. Ou seja, Amã queria que todos vissem o final de Mardoqueu. Mas não é esse o final que Deus queria para Mardoqueu. O mundo não vai ver a sua derrota. O mundo não precisa ver o seu fim dessa maneira. O mundo, por intermédio de Deus, vai ver a sua vitória. Vai ver a sua vitória. Então, você que está aí do outro lado, você que é servo de Deus ou não é servo de Deus, você que não tem nenhum credo religioso, ou se você que tem uma religião, não importa. O que importa é que você, se você ouviu a palavra de Deus e ela entrou em seu coração, você foi ministrado. O que importa é que você recebeu essa palavra. E diante dessa palavra que foi dada de que vitória tem Deus para te dar, amém. A vitória vem de Deus. Não vem de ninguém, por intermédio de ninguém, vem dele. Dele é a vitória. Aleluia. E tem a vitória. Então, meu amado, minha amada, você que está aí, triste, você que está aí, talvez dizendo que não tem mais esperança, não tem uma saída para você. Você não encontra saída, você não encontra... há muito tempo que você não é feliz, você não tem felicidade em seu coração. Você tem olhado ao seu redor e tem visto só o caos. Está desempregada, você que está sofrendo na área financeira, na área conjugal, na saúde emocional. Talvez você que esteja depressiva. Talvez que você queira dar cabo da sua vida aí. Talvez você queira ter um final ruim, querendo dar cabo da sua vida. Ei, lembre-se de que Mardoqueu teve um final feliz. Mardoqueu foi honrado pelo rei Assuero, porque Deus assim o fez. E é o que Deus quer fazer com você nessa tarde. Aleluia. Essa palavra que foi liberada para você. Olha, Deus é aquele que tem nas mãos todo domínio e poder. Ele domina todas as coisas. Nas suas mãos ele tem o controle do universo. Porque, amado, foi ele que acordou o rei Assuero, um rei pagão. Ele acordou aquele rei para que aquele rei honrasse a Mardoqueu. Então, Deus tem honra para você. Amém. Meu amado, minha amada, Deus ele tem honra para a sua vida. Ele quer que você se aproxime dele a cada dia. Ele quer colocar os seus adversários ao chão. Qual tem sido seu adversário? A depressão? A falta de alegria? Não importa. O que importa é que Deus, ele quer te dar a vitória. Então, se você aí quer entregar a sua vida,
Se você tem, diante dessa palavra que foi liberada, você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você vai fazer a seguinte oração comigo. Fazer oração, né? Eu quero orar por você. Eu quero ser um profeta de Deus na sua vida, assim como uma missionária sempre é aqui nessa rádio. Eu quero que você feche seus olhos. Aí onde você está. Se você quer entregar a sua vida ao Deus da vitória, nessa tarde, feche seus olhos. Põe a mão em teu coração aí onde você está. E ora assim comigo: Senhor meu Deus, Deus do livramento, Deus que entregou seu Filho na cruz para salvar o pecador. Meu Deus, nesse momento, eu saio de uma posição de desonra para entrar em uma posição de honra. Meu Deus, eu quero entregar nas tuas mãos a minha vida, o rumo da minha vida. Eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor, não só a minha vida, mas como dos meus familiares. Senhor, talvez você diga assim: Senhor, eu estou cansado do fracasso, estou cansado de viver uma vida distante de Deus. A palavra do Senhor Deus diz assim: que aquele que o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você quer ser verdadeiramente livre nessa tarde, que você diga um sim para o Senhor. Que você abra a porta do seu coração para o Senhor. E diga assim: Senhor meu Deus, eu te recebo. Senhor meu Deus, eu a partir desse momento, eu resolvo, eu decido viver uma vida distante do pecado. Senhor meu Deus, nessa tarde, eu decido abrir o coração para o Senhor, abrir a minha vida para o Senhor. Oh Pai, porque o Senhor está à porta e bate. E eu nessa tarde abro a porta do meu coração, para que o Senhor entre e faça a limpeza, e faça a morada, e organize, ó Deus, toda a minha vida. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo, e que o Senhor me receba. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pastor, no momento do apelo, Donizete Gonçalves Júnior, ele disse assim: irmão, se eu viesse selecionar medalhas só de derrotas, eu precisava de ajuda para contar. E embaixo ele coloca assim: o que é alegria ou felicidade e paz? Então ele ainda provavelmente não conhece a paz e a alegria que excede todo entendimento. Tem resposta? Não, eu estou dizendo assim, o senhor tem o que para assim, né? Meu amado, você disse que não conhece alegria, só derrota e não tem paz. Olhe, Jesus Cristo, ele falou assim, ele diz assim na palavra dele: a paz que eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então, o que Jesus quis dizer com essa paz? Que a paz do mundo e a paz de Deus é diferente. Meu amado, a paz de Deus é uma paz que independe de que você tenha ou não alguma coisa para se alegrar. A paz de Deus, ela não depende de que você ganhe carro, de que você ganhe uma casa, de que uma porta de emprego se abra. Independente de que você não tenha nada acontecido de bom na sua vida, a paz de Deus, ela vem do Espírito para o seu coração. E é essa mesma paz que nos guarda de qualquer sentimento de derrota e de coisas contrárias que acontecem dentro de nós. É essa paz de Deus que nos guarda. Então, a paz do mundo, abençoado, a paz do mundo é aquela paz que você precisa ganhar algo para se alegrar. A paz que o mundo dá é aquela paz que você tem que ter a geladeira cheia, você tem que ter uma conta gorda no banco para dizer: estou em paz. Não, e a paz não é essa. Isso não é paz. Porque quando tudo acabar, quando o dinheiro acabar, quando tudo acabar, cadê a paz? A paz de Deus, ela independe de que eu tenha ou não alguma coisa.
ela permanece na minha vida. Amém. Então essa paz que o Senhor quer te dar, homem de Deus. Essa paz que Ele tem para te dar. E ela vai guardar o seu coração de angústia, vai guardar o seu coração de depressão, de opressão, de ataques espirituais. É essa paz que Deus tem para te dar. E você, eu vou dizer mais, você só será feliz quando você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Amém. Amém? Seja E se você quiser, faça esse apelo, aceite o apelo que foi feito em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Nesta tarde estamos encerrando mais uma programação. Quinta-feira estaremos lá diretamente da minha casa, na noite profética. Quero agradecer aqui a presença do pastor Demir, do Ministério Jesus Verdade e Vida, lá no Conjunto Bugio. Rua B4, número 96, Conjunto Bugio. Você que está sem congregar, está desejoso em visitar, conhecer uma congregação, é só procurar ele. Ou se de repente quiser o número do telefone do pastor, que eu findei não colocando o número do pastor, do telefone, eu posso também ser pedindo aqui, me passa o número do pastor. Ele respondeu, o Donizete Gonçalves Júnior. Amém. Eu creio que através da palavra nessa tarde, o pastor também ministrou para ele, respondeu. Ele aqui já, eu creio que esse amém já é algo bom, amém, diante do que ele estava, Então, é como diz, essa programação veio um alívio para a alma dele. E estaremos aqui, é o número, pastor? Pronto, eu vou deixar aí o número do pastor. Qual o número, pastor? 99835. Mudou o número dele? 99835 1945. É o irmão Donizete que quer, né? Ele deu amém. É o DDD 79, viu? Isso. Pronto. Então, nessa tarde eu quero agradecer por mais uma programação. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Nessa tarde, se tem alguém enfermo, se tem alguém da sua família enfermo nesta tarde, vou orar nesses minutinhos final. Amém. Finalizando, Pai Santo, Pai querido, nesta tarde, visita os enfermos, do alto da cabeça à planta dos pés. Senhor Deus, onde eu não posso ir, eu sei que o Senhor pode, o Senhor tem todo o poder. E como intercessora nesta tarde, Senhor Deus, onde tiver alguém na UTI, na CTI, ala vermelha, amarela, Senhor Deus, setor de trauma, centro cirúrgico, nas maternidades, meu Pai. Senhor Deus, que neste momento a visitação do Senhor naqueles lugares, naqueles leitos, meu Pai, cremos que essa pandemia, Senhor Deus, o Senhor tudo tem um propósito, a permissão do Senhor, meu Pai. Senhor Deus, cremos que houve um ensinamento para a igreja, principalmente, para nós, Senhor Deus, nos converter cada vez mais, Senhor Deus. Meu Pai, os dias são maus, veremos tantas coisas, meu Pai. Mas o Senhor continua na mesma posição de Deus, Pai Todo-Poderoso. A Tua palavra diz, o que se queixa o homem vivente, queixa dos seus próprios pecados. Por muito tempo, Senhor Deus, a humanidade tem, Senhor Deus, feito tantas coisas, o homem tem plantado tantas coisas, meu Pai. E sabe que também quando não estamos na graça, automaticamente estamos na lei, estamos no juízo, sim, Senhor. E o juízo está vindo sobre a terra, meu Pai. O Senhor é o justo juiz, o Senhor, Senhor Deus, é misericordioso também. Mas também, Pai, o Senhor continua sendo o juízo e a justiça aqui nessa terra, meu Pai. E eu creio, meu Pai, nesta tarde, Senhor Deus, através dessa programação, que vidas foram alcançadas. Senhor Deus, que nesta tarde houve refrigério para a alma do aflito. Aleluia. Meu Pai, eu quero nesta tarde te engrandecer, meu Pai. Continue abençoando o ministério dos seus servos, do pastor Demir, da sua esposa Rose, da sua filhinha, Sara, que ficou em casa, desse ministério, meu Pai. Eu creio, Senhor Deus, no sobrenatural do Senhor. Nós cremos, sim, Senhor Deus, cremos no poder da palavra, Senhor Deus, diante dessa bagunça, diante de tantas coisas, Senhor Deus, na igreja, Senhor Deus. Meu Pai, de, coisas que se levantaram, coisas que realmente não diz com sua palavra, meu Pai, tanta meninice, tantas coisas erradas, mas o Senhor está levantando homens e mulheres da tua palavra, Senhor, porque além de qualquer dom, o principal, Senhor Deus, é a tua palavra e o caráter do Senhor. Meu Pai, continue abençoando a vida do pastor Demir, Senhor Deus, que ele continue sendo esse homem de caráter, um homem de família, um homem, Senhor Deus, que não tem negociado, meu Pai, no seu ministério com política, não tem negociado no seu ministério, meu Pai,
com a palavra, Senhor Deus. É por isso que muitos não têm permanecido, meu Pai, porque muitas pessoas querem estar na bagunça, na sujeira, mas o Senhor tem levantado homens e mulheres, Senhor Deus, que são homens de caráter. É o que está precisando, meu Pai, porque hoje em dia até o pecador, Senhor Deus, está difícil de se converter um pecador, meu Pai. Porque, Senhor Deus, está a igreja sem crédito. Oh, Senhor Deus, muitas pessoas não estão confiando em pastores, mas o Senhor não tem nada a ver com isso, Senhor. Porque, Pai, o Senhor continua na posição de Deus Todo-Poderoso. Porque o teu caráter não muda, Senhor. Mas o homem que sempre está em mudança, meu Pai, sem vigilância. Aleluia. Oh, meu Pai, negociando com muitas coisas, meu Pai. E nesta tarde, Senhor Deus, eu quero te render graça, Senhor Deus, obrigado, que cada vez o Senhor continue abençoando aquele ministério. Amém. Eu creio no sobrenatural, num tempo diferenciado, Senhor Deus, naquele ministério. Como de Jesus, verdade e vida, meu Pai. Que conforme essa palavra, Senhor Deus, seja assim, Jesus, a verdade e a vida daquele ministério, meu Pai. Aleluia, Senhor Deus, louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus.